Olá a todos, amigos do YouTube. Este é o meu primeiro vídeo. Espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever e curtir. Vamos começar com carboidratos, proteínas e gorduras. Este vídeo é dedicado ao conhecimento sobre carboidratos, um bom vídeo. Os carboidratos são biomoléculas importantes, também conhecidas como carboidratos ou açúcares, que são formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza, e a maioria deles tem a seguinte fórmula geral: CH2ON. É importante notar que alguns carboidratos contêm outros elementos. Por exemplo, é o caso da quitina, que também contém átomos de nitrogênio em sua fórmula molecular. Tipos de carboidratos: monossacarídeos. Características: carboidratos simples como blocos, monômeros, a partir dos quais outros carboidratos mais complexos, como disacarídeos e polissacarídeos, são formados. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a principal cadeia de carbono. Por exemplo, glicose, galactose e frutose. Disacarídeos. Características: carboidratos formados por dois monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. Por exemplo, sacarose, formada de glicose e frutose, maltose, formada de duas moléculas de glicose, e lactose, formada de glicose e galactose. Polissacarídeos. Características: carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas. Por exemplo, amido, celulose e glicogênio. Classificação de monossacarídeos. A glicose é um monossacarídeo importante. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbono em suas moléculas. O monossacarídeo mais simples é a triose, que possui 3 carbonos em sua molécula. Depois da triose, temos 4 açúcares, 4 carbonos, pentoses, 5 carbonos, hexoses, 6 carbonos, e assim por diante. Os principais monossacarídeos são pentose e hexose. Nas pentoses, a ribose se destaca, enquanto nas hexoses a glicose se destaca. Carboidratos simples e complexos. Os carboidratos podem ser divididos em carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo corpo, enquanto os carboidratos complexos têm um processo de absorção mais longo. De acordo com a Associação Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são compostos por monossacarídeos ou um par de monossacarídeos, enquanto os complexos são compostos por cadeias de açúcar mais complexas. Exemplos de alimentos que contêm carboidratos simples são geralmente mel, açúcar mascavo, balas e doces. Como exemplos de alimentos que contêm carboidratos complexos, podemos citar pães, massas, feijão e lentilhas. Exemplos de carboidratos. A seguir, discutiremos alguns carboidratos importantes. Glicose é um carboidrato simples e o monossacarídeo mais comum. A glicose é essencial para o processo de respiração celular, no qual é gerada energia para as células. O principal polissacarídeo é polimerizado a partir da glicose. Amido é a principal substância armazenadora de energia dos vegetais. É composto por 2 tipos de polímeros de glicose, amilopectina e amilose. Os grãos de amido das plantas são armazenados em plastídeos, que são organelas típicas das células vegetais. Glicogênio é a principal reserva de energia dos animais e é formado pela combinação de várias moléculas de glicose. Este glicogênio é armazenado em nosso fígado e músculos. Quando precisamos de energia, o glicogênio é dividido em glicose para uso pelas células. Celulose existe na parede celular das células vegetais e é formada por unidades de glicose. É um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante é que a madeira é composta quase de 50% de celulose, enquanto as fibras de algodão são quase 100% de celulose. Quitina é um polissacarídeo encontrado nas paredes celulares de certos fungos, e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. Alimentos ricos em carboidratos. Os carboidratos são encontrados em todo alimento de origem vegetal. Isso se deve ao fato de que as plantas os produzem no processo de fotossíntese e armazenam carboidrato como fonte de energia. Alguns alimentos apresentam uma concentração maior de carboidratos quando comparados a outros. Entre os alimentos ricos em carboidratos podemos citar o milho, arroz, mandioca, batata e inhame.
Não podemos nos esquecer também dos pães, massas e doces. Vale salientar que alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos, bem como o mel. Carboidratos engordam. Os carboidratos são alimentos que devem estar presentes em nossa dieta, uma vez que são importantes para o fornecimento de energia para nosso corpo. O recomendado é que cerca de 45% a 65% das calorias diárias sejam provenientes desse grupo de alimentos. Entretanto, deve-se ficar atento à necessidade metabólica de cada pessoa. Quando ingeridos em excesso, podem estar relacionados com problemas de saúde, como a obesidade. Entretanto, uma alimentação pobre em carboidratos pode ser também prejudicial, pois, como dito anteriormente, esse nutriente é fundamental para o fornecimento de energia. Desse modo, é importante saber dosar a quantidade de carboidratos ingeridos para que esses cumpram adequadamente seu papel. Resumo sobre carboidratos. Carboidratos são normalmente formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, vale destacar que alguns carboidratos podem apresentar outros elementos em sua composição. Os carboidratos são também chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbonos. Os carboidratos possuem função energética, função estrutural e participam da formação dos ácidos nucleicos. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos, sendo os monossacarídeos os carboidratos mais simples. A glicose é o monossacarídeo mais conhecido. Celulose e amido são dois importantes polissacarídeos. A celulose é um componente da parede celular das células vegetais, enquanto o amido funciona como substância de reserva para os vegetais. Os carboidratos podem ainda ser classificados como simples e complexos.